Vamos então agora, meus irmãos, uma boa noite para todos. Esperamos que todos estejam já conectados aqui conosco para nós começarmos os nossos comentários da noite de hoje, que esperamos venham ajudar, aqueles que ouvirem com atenção, com carinho. Desculpo-me também por, às vezes, alguns erros que nós cometemos, mas vamos hoje comentar sobre a encarnação dos espíritos, que está no Livro dos Espíritos, nas perguntas 132 a 146. Para nós nos harmonizarmos, nós vamos começar com uma história cujo título é O Ferreiro. Era uma vez um ferreiro que, após uma juventude cheia de excessos, resolveu entregar sua alma a Deus. Durante muitos anos trabalhou com afinco, praticou a caridade, mas apesar de toda a sua dedicação, nada parecia dar certo na sua vida. Muito pelo contrário, seus problemas e dívidas acumulavam-se cada vez mais. Uma bela tarde, um amigo que o visitava e que se compadecia da sua situação difícil, comentou: "É realmente estranho, que justamente depois que você resolveu se tornar um homem temente a Deus, sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer a sua fé, mas apesar de toda a sua crença no mundo espiritual, nada tem melhorado, hein?" O ferreiro não respondeu imediatamente. Ele já havia pensado nisso muitas vezes, sem entender o que acontecia em sua vida. Entretanto, como não queria deixar o amigo sem resposta, começou a falar e terminou encontrando a explicação que procurava. Eis o que disse o ferreiro: "Eu recebo nesta oficina o aço ainda não trabalhado e preciso transformá-lo em espadas. Você sabe como isso é feito? Primeiro, eu aqueço a chapa de aço num calor infernal até que fique vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico golpes até que a peça adquire a forma desejada. Logo, ela é mergulhada num balde de água fria e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. Tenho que repetir esse processo até conseguir a espada perfeita. Uma vez apenas não é o suficiente." O ferreiro deu uma longa pausa, acendeu um cigarro e continuou: "Às vezes, o aço que chega até minhas mãos não consegue aguentar esse tratamento. O calor, as marteladas e a água fria terminam por enchê-lo de rachaduras. E eu sei que jamais se transformará numa boa lâmina de espada. Então, eu simplesmente o coloco no morro de ferro velho, que você viu na entrada da minha ferraria." Mais uma pausa e o ferreiro concluiu: "Sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Tenho aceito as marteladas que a vida me dá, e às vezes sinto-me tão frio e insensível como a água que faz sofrer o aço. Mas a única coisa que peço é: meu Deus, não desista até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Tente da maneira que achar melhor, pelo tempo que quiser, mas jamais me coloque no monte de ferro velho das almas." Bonito, Eu acho. Bem, então, terminada aqui a nossa
a nossa historinha. A primeira pergunta, que é de número 132, nos esclarece que o objetivo da encarnação é conduzir os espíritos em direção à perfeição. Para uns, a encarnação é uma expiação ou prova, para outros, uma missão. Kardec nos diz que a existência dos seres corpóreos faz parte da sabedoria divina, ou seja, conforme os seres evoluem, eles se aproximam da inteligência suprema, que é Deus. Na pergunta 133, aprendemos que os espíritos têm necessidade de encarnar, pois é durante a encarnação, com as experiências boas ou mais que eles se instruem. Aqueles espíritos que seguem o caminho do bem têm uma trajetória mais curta e com menos dificuldades. Mas os que seguem o caminho do mal, por exemplo, o avarento, o invejoso, o ciumento, maledicente, eles sofrem as consequências dos seus atos. Continuando outras perguntas, nós temos o esclarecimento de o que é a alma. A alma é o nome que se dá ao espírito quando ele está encarnado. Assim podemos dizer que chamamos de alma um espírito que se reveste temporariamente de um corpo carnal para progredir. Então, quando o espírito está encarnado, nós não chamamos ele de espírito, apesar de que a gente fala tanto, meu espírito, não, é minha alma. Quando ele está encarnado, ele é minha alma. A alma e o corpo se unem através de um laço fluídico semimaterial para que possam estabelecer uma comunicação. É através desse laço fluídico que denominamos de perispírito que a alma age sobre a matéria. Assim, o homem é formado de 3 partes essenciais: o corpo, a alma e o perispírito. O corpo é o quê? É o ser material, é aqui. Meu corpo está aqui, A alma é o espírito que tem no corpo a sua habitação. A alma, o espírito está habitando aqui o meu corpo e aí ele se chama alma. E o perispírito é aquela parte que serve de envoltório ao espírito encarnado, que nós denominamos de alma. Então, o perispírito, ele envolve a alma. Outra coisa que nós temos que saber é que a alma, ela não pode habitar um corpo onde não haja vida orgânica, Morreu, o espírito saiu do corpo, já deixou de ser chamado de alma. Já não é mais alma. Então, a alma, então, ela não pode habitar um corpo onde não haja vida orgânica. A morte causa o rompimento dos laços que unem a alma ao corpo. E mais, a alma, e também o espírito, no caso quando não está encarnado, é indivisível e não pode animar 2 seres diferentes ao mesmo tempo, não. A morte, ela causa o rompimento dos laços que unem a alma ao corpo. E mais, a alma é indivisível e não pode animar 2 seres diferentes ao mesmo tempo, não. No fenômeno da bicorporeidade, a alma que aparece em outro lugar, ela se afasta do corpo, ficando ligada ao corpo por um laço fluídico. E aí nós nos lembramos aqui do Eurípides Barçanufo. O Eurípides Barçanufo, acho que a grande maioria de vocês conhece, ele era professor. E muitas vezes, ele estava dando aula, e como ele era espírita,
ele tinha uma sensibilidade muito grande. Às vezes ele estava dando aula e ele sentia que alguém lá longe não estava passando muito bem. E aí, naquele momento, ele sentia que ele precisava, aquela pessoa estava precisando de ajuda, ele precisava ir lá para ajudar aquela pessoa. Então, o que acontecia? Ele botava a mão assim no rosto e naquele momento, a alma dele, né, como que se transportava para aquele local, né? E os alunos dele, né, como isso era uma coisa frequente, porque ele era uma pessoa muito boa, gostava muito de ajudar, os alunos dele já sabiam. Quando ele botava assim a mão no rosto, pronto, ele ia parar com a aula. Aí a aula parava, os alunos ficavam todos sentadinhos, quietinhos, esperando, porque daqui a pouco ele já tirava a mão e já tinha feito o que ele precisava ter feito, já voltava e já recomeçava, né, a sua aula. Muito bem. Então, nós temos, então nós falamos, né, que a alma ela é indivisível, não pode animar dois seres diferentes ao mesmo tempo. No fenômeno da bicorporeidade acontece isso que eu exclamei. Agora, nós vamos ver uma história que essa história ela nos conta o que eu estou acabando de explicar. Vamos ver lá. Uma senhora, ela era residente numa província e ela estava gravemente enferma. E ela viu certa noite, por volta assim das 10 horas, um senhor idoso que residia na mesma cidade e com ela se encontrava às vezes na sociedade, mas não existia assim relações grandes, estreitas entre ambos. Aí ela o viu perto da sua cama, sentado numa poltrona e a tomar de quando em quando uma pitada de rapé. E ele tinha assim como ares que ele estivesse vigiando, tomando conta dela. Aí, surpreendida com semelhante visita a tal hora, ela quis perguntar a ele por que motivo que ele estava ali. Mas ele fez assim para ela não falar e que ela tratasse de dormir. De todas as vezes que ela tentava dirigir a palavra para ele, ele mandava ela calar. E ela acabou por adormecer. Muito bem. Passaram-se alguns dias e ela já havia se restabelecido e ela recebeu a visita do dito senhor. Mas em hora mais própria, né? Não às 10 horas da noite. Aí ele trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos, né? E certa de que ele a visitara durante a sua enfermidade, que nós já falamos que ele ia lá, né? Ela agradeceu a ele o incômodo a que ele se dera. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui tantas vezes quando eu estava doente. Aí ele olhou para ela e disse assim, ué, olha só, tem muito tempo que eu não venho aqui não, hein? Então, né, conhecedores que nós somos, né, dos fenômenos espíritas, nós deduzimos que ele, né, que gostava muito dela, da senhora, e sabia que ela estava doente, ele, gostando muito dela, ele, igual lá o Eurípides Barçanufo, ele saía e ia até lá, onde ela estava, para ajudar a ela, né? Então, assim nós compreendemos, né, essa história. Muito bem. Agora, nós vamos dizer o seguinte. Tem três maneiras em que a existência da alma ela é considerada. Três maneiras. Uma, o materialismo. Materialismo. 2, panteísmo. 3, espiritualismo. Então, o que nós dizemos que é o materialismo, né? O materialismo
refere-se a todos aqueles que não acreditam na existência de um ser depois da morte. Morreu, acabou, foi tudo embora, não tem mais nada, né? É um materialista. O panteísmo, ele prega que a alma é um fragmento da divindade e que quando a pessoa morre, a alma vai para o espaço infinito e lá ela se desfaz, ela se mistura, acabou a alma. Muito bem. E o espiritualismo nos diz que a alma, ela é um ser moral, individual, independente da matéria, que conserva a sua individualidade após a morte. É esse que nós acreditamos, não é? Pois é. Agora, existem 3 denominações que se dão à alma. Primeira, a alma vital. O que a gente chama de alma vital? Alma vital é aquela que pertence a todos os seres orgânicos. As plantas, por exemplo. As plantas, elas têm uma alma vital, né? Quando a gente vai passear, que a gente está ali no meio das árvores, das plantas, a gente tem que saber que elas têm uma alma vital. Muito bem. Existe a alma intelectual. O que é a alma intelectual? A alma intelectual é aquela que pertence aos animais e aos homens em geral. Em geral. Agora, existe a alma espírita. Agora, essa é que nós conhecemos, né? A alma espírita é aquela que pertence ao que nós acreditamos, que é quando o homem morre, né? Ele conserva a sua individualidade após a morte. Quando nós morremos, eu não vou deixar de ser a Carminha, não. Nem ele vai deixar de ser o João, nem a outra vai deixar de ser a Maria. Não, vai continuar, né? Até que, levados a mundos onde eles têm que ser levados, né? Eles vão depois reencarnar ou viver algum tempo no mundo espiritual. Muito bem. Agora, a alma, ela não é exterior e nem envolve o corpo, como nós falamos, né? Ela simplesmente se manifesta ao redor do corpo, como a luz se manifesta através de um abajur ligado, né? Essa manifestação da alma ao redor do corpo é que nós chamamos de aura. Aura é a manifestação da nossa alma para fora do nosso corpo. Geralmente, a nossa aura tem de 3 a 5 centímetros aqui. Até aqui. Tem a minha aura aqui. Pronto. Tá, a minha aura, ela tá se expandindo 3 a 5 centímetros. Agora, vocês sabem quanto tinha a aura do Chico Xavier? Existe uma história interessantíssima sobre isso, mas não dá tempo de eu contar agora. Ele tinha 10 metros. 10 metros. Sabe o que é isso? Gente, maior do que aqui essa sala onde eu estou. 10 metros de aura. Existe uma história muito bonita sobre ele, que foi cantada pelo Divaldo. Muito bem. Então, a alma, ela simplesmente se manifesta ao redor do corpo, como a luz se manifesta, através de um abajur ligado, né? E fica bem claro para nós que a alma tem 2 envoltórios. A alma tem 2 envoltórios. O perispírito, que é sutil, e o corpo carnal, né, que é o nosso corpo. Muito bem. E a alma, olha que é interessante a gente falar nisso, a alma, ela se liga ao bebê totalmente, sabe quando? Não é enquanto está no ventre da mãe, não. A alma só se liga ao corpo totalmente no momento do seu nascimento, quando ele nasce, aí ele se liga totalmente. Depois disso, ela vai tendo oportunidade de se manifestar cada vez mais, com mais precisão, à medida que a criança vai crescendo.
disse que o ligamento total, só acontece, sabe quando? Quando ela faz 7 anos de idade. Só com 7 anos é que ela está com o ligamento total da alma. Que interessante, né? Agora, o que a gente entende por alma do outro mundo aí? A gente fala, nossa, isso é uma alma do outro mundo. Os espíritos dizem que a alma do outro mundo é aquele princípio da vida e da inteligência, ou que a alma do outro mundo faz parte do conjunto energético que representa Deus em relação ao globo terrestre. Olha, eu acho essa explicação muito difícil. Para mim, fica mais fácil dizer que a alma do outro mundo é que está nas esferas espirituais. Morreu, a alma foi lá para as esferas espirituais, é uma alma do outro mundo, não é? Muito bem. Agora, quem são os introdutores da doutrina espírita? Quem é que introduziu para nós a doutrina espírita? Olha lá, são os filósofos antigos e modernos, são os precursores. Dentre outros, nós podemos citar, sabe quem? Sócrates, Platão, Fenelon, São Luís, Santo Agostinho, todos eles são precursores do espiritismo, da doutrina espírita. Agora, a última pergunta, que é a de número 146, ela nos diz que a sede da alma, a alma não tem assim uma sede, né? Ela não é como uma empresa. Toda empresa tem a sede e tem suas filiais. A alma não é assim. A alma está na cabeça e no coração. Na cabeça e o coração são os órgãos corporais, né? A cabeça e o coração são os órgãos corporais que servem para as manifestações morais e intelectuais, né? É isso aí. Então, são eles que têm os sentimentos elevados e que beneficiam a humanidade. Tem aqui uma observação falando que na mulher a alma está ligada ao feto apenas por um laço fluídico, né? Até a hora da concepção. Isso aí nós até já falamos lá, né? Muito bem. E agora nós vamos falar, nós vamos aqui terminar com uma historinha que eu achei muito interessante, porque o nome dela é sobre o que nós estamos falando, a alma. A menina falou assim: mamãe, nem todas as crianças que morrem vão para o céu. Outro dia eu vi levar para o cemitério um menino que tinha morrido. O seu pai e as 2 irmãzinhas acompanhavam o caixão e choravam tanto que fazia pena. Iam a chorar porque aquele menino tinha sido mal, não é verdade? Não, disse a mãe. Naturalmente, sempre foi bom, e a sua alma, enquanto choravam seus pais e suas irmãs, já estava vivendo feliz no céu. A alma? Mamãe, não sei o que é alma não, eu não compreendo bem não. Maria, acabas de me dizer que tiveste pena de ver chorar as 2 pequerruchas. Tive sim, mamãe, tive muita pena. Ora bem, o que é que no teu corpo estava desconsolado e triste? Eram os teus braços? Não, mamãe. Eram as tuas orelhas? Não, mamãe. Era cá dentro, cá dentro. Esse lá dentro, Maria, é a tua alma, que se alegra ou se entristece, que te repreende quando fazes o mal e que está satisfeita quando praticas o bem. Essa resposta
é para nós também, não é? A nossa alma se alegra ou se entristece, nos repreende quando fazemos o mal e fica satisfeita quando praticamos o bem. Graças a Deus.